10 anos morando sozinho. Gente, vocês têm noção do que é isso? Olha, eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência que eu posso compartilhar com você. Então eu separei aqui 10 pontos, 5 pontos positivos e 5 pontos negativos de morar sozinho. Eu decidi aqui, escolhi começar pelos pontos negativos. Então eu vou começar falando os 5 pontos negativos de morar sozinho e depois eu falo os outros 5, beleza? Vamos lá? O primeiro ponto negativo de morar sozinho, eu acho assim, esse aqui eu nunca pensei que eu iria dizer isso, mas o primeiro ponto negativo de se morar sozinho é a solidão. Gente, não tem jeito. Você pode ser a pessoa mais, sabe? Aquela pessoa mais, eu não gosto de ninguém, eu quero ficar no meu quarto. Pode ser a pessoa mais antissocial. Vai chegar um dia, vai chegar um momento, uma manhã, que você vai querer ter alguém para conversar e não vai ter ninguém. E nesse momento, você vai lembrar do que eu te falei. Morar sozinho, gente, desperta um pouco de solidão. A gente tende a ficar bem melancólico algumas vezes, tá? É normal. Isso não elimina os pontos positivos de se morar sozinho. Mas é bom você saber que não é porque você vai morar sozinho que você vai ser ali a pessoa mais que não gosta de ter ninguém, que não. Vai ter dias e dias. Vai ter dias que você vai amar ficar só. Vai ter dias que vai ser maravilhoso, mas vai ter dias que isso também vai ser o seu pior castigo. Tá? Segundo ponto, que é um ponto assim que todo mundo já sabe, que todo mundo espera, mas ninguém sabe o peso que é isso até vivenciar, que é a responsabilidade por tudo. Quando você mora sozinho, é literalmente aquela frase, é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque, gente, quando a gente sai de casa e se programa, é tudo mil maravilhas. Mas vai chegar aquele dia que vai faltar o papel higiênico, vai chegar aquele dia que a conta de luz vai chegar e você não vai ter o dinheiro para pagar, vai chegar o dia que você vai estar apertado, vai ficar doente e você vai ter que dar conta de tudo sozinho. Porque morar sozinho é ser responsável por tudo em todo momento, na hora que der e na hora que vier, tá? Então, se você vai morar sozinho, se prepara, esteja bem preparado, que morar sozinho também significa ter muita responsabilidade. E não tô falando só de conta não, tá? Eu tô falando da roupa que você tem que lavar, eu tô falando da roupa que você tem que passar, eu estou falando do café que você tem que fazer, da comida que você tem que fazer para quando você chegar em casa. E tudo isso, gente, se você não for rico para contratar alguém para fazer, infelizmente não vai ter ninguém que faça por você. É você por você. Falta de apoio imediato nas urgências. Quando eu falo isso, eu estou me referindo, gente, à urgência mesmo. Vai ter dia que você vai estar doente. Isso todo mundo em um determinado momento adoece. Como o nosso corpo adoece, algumas vezes ele não avisa antes. E como ele não avisa antes, obviamente que as emergências elas vão acontecer. Já ocorreu vezes comigo de eu ter uma dor nos rins, por exemplo, durante a noite, acordar durante a noite e sentir uma dor muito forte e não ter absolutamente ninguém para me levar no hospital. É eu aguentar a dor e ir para o hospital sozinho. Vai ter dia que você vai estar numa gripe lascada ou com alguma coisa muito séria, alguma coisa forte, que você tem que ficar de cama, você não consegue levantar para fazer uma comida, para fazer um miojo. E nesse dia, você tem que saber que você tem que estar preparado. Você tem que levantar, você não tem momento para ser dengoso morando sozinho. Infelizmente, morar sozinho tem esses problemas. Nos momentos de urgência, seja financeiro, seja relacionado à saúde, é você por você. Então, é bom ir morar sozinho, mas também tem uma pessoa com quem contar. Um amigo, que você tem um telefone ali, que você possa contar a qualquer momento. Não, se você tiver possibilidade, não se desfaça completamente da sua família, né? Não se afaste completamente deles. Tem alguém a quem recorrer nos momentos de necessidade, porque eles vão acontecer. O quarto ponto é o custo de vida, né? Morar sozinho, gente, por mais que você seja uma pessoa econômica, não é barato, tá? Eu falo que não é barato porque, vamos lá comigo. Hoje o aluguel tá caro. Morar em kitnet, mas a kitnet não é caro que nem uma casa. Não é caro que nem uma casa, dependendo do lugar que você mora.
Se você, por exemplo, eu moro numa cidade interior, então aluguel no interior de casa ou kitnet geralmente é barato. Mas, dependendo do local onde você mora, esse aluguel ele pode ser caríssimo. Ele pode ser muito alto. Você pode pagar 1.000, 1.500, R$ 2.000. Você pode pagar 900, 450. Dependendo da sua renda, isso é muito, tá? Então, isso a gente está falando de aluguel. O aluguel é um dinheiro que você tem que ter ele todo mês. Mas, também temos que entender que nós temos aí, além do aluguel, né? A conta de energia, a conta de água, a conta de internet, a manutenção do seu celular, que você vai colocar um crédito para um momento de emergência, né? Você vai ter aí as suas despesas mensais, que é comida, que é... Às vezes você vai ter que sair para algum lugar, para ir num barzinho, para poder se divertir, porque é importante. Às vezes você vai estar fazendo uma faculdade, você tem que pagar passagem, você tem que fazer um curso, você tem que pagar esse curso. Tem gastos. E é importante você pensar em colocar esses gastos na ponta da caneta, ter tudo anotado para você não ser surpreendido. Porque, gente, problemas acontecem o tempo todo. Você já tem os gastos mensais, aluguel, energia, água, internet, celular, passagem de ônibus que você vai para tal lugar, se você tem carro, gasolina, se você tem carro, gastos com carro, tudo isso são gastos fixos. E você vai gastar muito com isso. Então é importante você ter em mente que, reserva o dinheiro bem reservado, faça uma reservinha financeira, guarda nem que seja um dinheiro ali para uma emergência, nem que seja ali uns R$ 500 que você tenha guardado, que você não mexe nele, para caso ocorra alguma coisa, você tenha aquele dinheiro para você recorrer. Para caso o chuveiro da sua casa queime, para caso a lâmpada da sua casa queime, você tenha como recorrer. Morar sozinho, gente, por mais econômico que você seja, se você quer ter um mínimo de conforto e dignidade, vai gastar, tá? Vai gastar muito. É a necessidade de você saber se virar a qualquer momento, em qualquer hora, seja lá o que acontecer. É a mesma coisa das responsabilidades. Só que aqui, né, quando eu falo se virar em tudo, eu estou me referindo a saber cozinhar, por exemplo. Você não vai viver só de iFood. Você não vai viver só de comida processada. Porque é como eu te falei, você vai morar sozinho, as responsabilidades é inclusive com a sua saúde. É difícil você ficar comendo só bobeira o tempo todo. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Então é importante que você consiga se virar no básico. Você saiba fazer uma comida, você saiba lavar uma roupa, você saiba limpar uma casa. Tudo isso, gente, é extremamente importante para quem vai morar sozinho, tá? É uma dica do fundo do meu coração. Se você tá pensando em morar sozinho, você não sabe fazer nada, eu te aconselho a ficar um pouquinho mais com seus pais, pedir para que eles te ensinem pelo menos o básico, nem que seja fazer um arroz, um macarrão ali, temperar um feijão, fritar uma carne, alguma coisa. Aprenda, porque você vai precisar disso com toda certeza. Certo? Vamos agora para os pontos positivos, as partes boas de morar sozinho. Eu deixei isso para o final porque muita gente sabe dos pontos positivos e é por isso que elas decidem morar sozinhas, né? Então eu quis começar o vídeo falando dos pontos negativos justamente por isso, para que as pessoas elas tenham ali diminuam um pouco essa expectativa, gente, porque a vida não é uma Disney, tá? Mas vamos falar dos pontos positivos porque sim, eles são bastante legais. Bom, os pontos positivos, o primeiro ponto, e todo mundo sabe, é a liberdade. Gente, morar sozinho é uma liberdade maravilhosa. Você sai na hora que você quer, você chega na hora que você quer, você dorme na hora que você quer, e se você tá de férias, você tá ali, você acorda na hora que você quer. A louça pode ficar ali, não recomendo, mas a louça pode ficar ali 2 dias. Se você for porco, ficar 10 dias, ninguém vai te encher o saco, não aconselho. Mas ninguém vai te encher o saco por isso. E é muito importante, tá? A nossa liberdade. Então, assim, a liberdade de morar sozinho, ela é única. Única. E quando você começa a presenciar, a sentir isso, é muito bom. Você não consegue morar mais com ninguém. Eu, particularmente, não consigo morar mais com ninguém. Já aconteceu coisas que eu tive que voltar temporariamente para casa dos meus pais, da minha mãe, né, ou da minha avó. Foi horrível, não consegui me adaptar mais. A gente não consegue se adaptar mesmo, é assim. Mas acontece e é maravilhoso morar sozinho, tá? Segundo ponto é a nossa privacidade. Gente, como é maravilhoso você ficar em paz e você ter a sua privacidade. E você quer levar um namorado para casa, você leva.
quer ficar sozinho na sua casa, com exceção da época lá da solidão, né? Que às vezes é chato, mas é maravilhoso a sua privacidade. Você quer andar pelado pela casa, você anda. Você quer ficar assim de cueca o dia inteiro, você fica. Você quer, sabe, ver um filme assim, mas do jeito que você quer, você faz, você vê. A privacidade é maravilhosa. Recomendo, tá? Terceiro ponto, agora esse ponto aqui, para algumas pessoas vai ser bom, para outras pessoas vai ser ruim, que é o autoconhecimento e o amadurecimento pessoal. Vocês amadurecem, vocês não têm noção do quanto morar sozinho te traz uma coisa de amadurecimento. Você pode se achar a pessoa mais madura que for, mas a partir do momento que você mora sozinho, você se desenvolve assim, um desenvolvimento pessoal incrível. Eu, por exemplo, eu aprendi muito morando sozinho. Eu me conheci muito morando sozinho. Principalmente, gente, coisas que eu achava que era frescura dos meus pais, meus avós, né? Eu percebi que, cara, morar sozinho te traz sim essa questão ali de, sabe, você entender os seus pais, entender os seus avós, entender o que é ser um adulto de verdade, né? Então, recomendo, pro autoconhecimento é maravilhoso. Tá? Você vai ter época depressiva, você vai ter época aí de solidão, de tristeza, mas eu tenho certeza que você vai passar por essa fase e vai se tornar um adulto funcional, um adulto assim, de tirar o chapéu, tá? Bom, outra coisa que é um ponto positivo é que você pode decorar a casa do seu jeito. Olha aqui, gente, minha casa, minha casinha, minha kitnetzinha, meus livrozinhos aqui, meu videogame aqui, minha televisão aqui, meus pôsteres aqui atrás. Ali, né, que vocês não estão vendo, mas tem meus quadros do Senhor dos Anéis. Tem as coisas do jeito que eu gosto aqui, sabe? Tem uma cafeteira, tem do jeito que eu quero. Minha cama com o lençol que eu quero, que eu comprei, sabe? Minhas coisas tudo da forma que eu quero. Isso é maravilhoso. Você pode ter uma individualidade na sua casa, uma autonomia para deixar tudo da forma que você quer, né? E falando em autonomia, a gente vai agora para o quinto e último ponto. Que o último ponto é a autonomia nas suas decisões, nas suas rotinas. Sabe quando as pessoas falam assim, cara, eu moro com os meus pais e simplesmente eles decidem tudo por mim, eles fazem tudo lá em casa e eu não posso fazer nada do meu jeito. A minha rotina é programada por eles. Gente, quando vocês vão morar sozinhos, isso é um ponto muito positivo, tá? Você faz o seu dia, você faz as suas decisões. E isso pode ser bom e pode ser ruim. Eu vejo isso mais como bom, mas pode ser bom e pode ser ruim, porque você é responsável pelos seus problemas. Você é responsável por tudo que te acontece e pelo que não te acontece, né? Então, assim, a autonomia de se morar sozinho, o aprendizado de se morar sozinho é muito positivo. E eu aconselho mesmo, quem quer morar sozinho, vá. Você provavelmente, se você entender o que é morar sozinho e ter responsabilidade, você vai amar. Pode ser que você odeie, mas a chance de você amar é muito maior. Porque, gente, nada paga o nosso sossego, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Eu aconselho muito você morar sozinho, mas tenha responsabilidade. Saiba que nem tudo são flores. A gente não vive numa Disney e você não é uma criança, então você também é responsável por tudo que te acontece. Saiu da sua casa, saiu da casa do seu pai e da sua mãe, saiba que você está por conta própria e você tem que ter em mente isso. Você tem que saber que estar por conta própria é cuidar de si mesmo o tempo todo, independente do que quer que aconteça. Tá bom? Bom, esse é o meu vídeo, espero que você tenha gostado. Se não gostou também, fazer o quê? É o jeito que eu posso fazer. Cada vídeo eu gravo num lugar diferente, porque eu tô testando os meus limites, testando as minhas possibilidades. Eu moro numa kitnet de 3 cômodos. Tem a cozinha, tem o quarto e tem o banheiro. É muito pequeno, é muito limitado. Tô fazendo o que eu posso, espero que seja bom, mas se não tiver também, paciência. Não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar, de falar bastante aí o que você quer, o que você espera pra sua vida. Gente, agradeço demais você ter assistido até aqui. Lembrando, eu tenho esse Pix aqui, para caso você queira contribuir com o meu canal. É obrigado? Não, nem um pouco.
Tô pedindo esmola? Também não. Mas caso você queira contribuir com o desenvolvimento do meu canal, esse Pix aqui está aparecendo aqui embaixo e provavelmente no QR Code aqui do lado, vai me ajudar muito a continuar fazendo vídeos e desenvolvendo meu canal, tá bom? Poderia estar roubando, matando, me prostituindo, abrindo as pernas fáceis para qualquer um, mas não, estou aqui fazendo os videozinhos no canal. Tá bom, gente? É isso, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.